Cobalaroeixo! Salve seu tranca-ruas! Laroe! Começa agora pela Rádio Toques de Aruanda, programa Conversando com seu Tranca, apresentado por Mãe Gladys Camorim. Oferecimento Templo Escola Sete Espadas. Acesse a nossa agenda de atividades através do Facebook, Templo Escola Sete Espadas. No ar, programa Conversando com seu Tranca, apresentado por Mãe Gladys Camorim. Amor Jubá, melhor que tranca a rua das almas não há. Boa noite, ouvintes da Rádio Toques de Aruanda. Boa noite, Alan. Boa noite, Mãe Gladys Camorim, tudo bem? Mais ou menos. Tirando a tosse, tá indo. Isso, mas estamos ao vivo, né? Isso é importante. Pois é, Alan, tá difícil essa tosse. Sabe o que aconteceu? Eu peguei fibromialgia. Nossa. Por causa do calor muito lá, ventilador, aí aquele choque térmico que dá quando a gente sai, aí foi onde ferrou tudo. Aí gripe mais a fibromialgia, quase morro. Nossa, mas pior que assim mesmo, né? E o tempo ajuda bastante, porque fica calor. Com certeza, né? Eu tenho aqui, Alan, nós vamos entrar hoje num assunto de animismo, né? Eu tô com o Francisco aqui, ele vai falar com a gente. E vamos falar um pouco também de uns assuntos que começou a aparecer aqui. Algumas perguntas, gente, que não tem como resolver. Não adianta vocês ficarem bravos, porque não tem como eu resolver. Olha a pergunta do menino lá. Sim. Ele me chamou, dizendo para mim que assentaram o demônio dele num otá. E aí assentaram uma Maria Padilha no outro otá. E que aí o terreiro fechou e estava todo mundo perdido no mundo. A Padilha, o Beuzebu, estava tudo perdido no mundo. Como que ele ia achar eles? Nossa Senhora. Pois é, gente, não tenho como ajudar. Aí ele ficou bravo porque eu falei para ele, mas meu filho, que doutrina era essa? Aí ele não sabia qual era. Aí nem isso ele sabia. Aí eu falei para ele, olha, você deve procurar uma casa, porque uma casa que você convive vai poder te ajudar. Vai te dar uma visão melhor disso tudo, né? Pois ele ficou bravo. Ele falou que eu não queria ajudá-lo. Nossa. Então, gente, tem situações que eu escuto aqui que é complicada. Tem um outro rapaz que também me mandou aqui uma mensagem que até eu falei para ele, meu filho, não é nada disso que você está pensando. Que ele falou que eu era uma pessoa poderosa e que eu podia ajudar ele. Aí eu falei, mas veja bem, o que acontece? Então, o que ele chama de Lúcifer, para mim, são incumbos e sucumbos que estão atazanando a vida dele. E aí ele tá louco, ele tem sonhos eróticos, ele sonha com sexo grupal, uma série de coisas. Quer dizer, gente, esse mundo tá louco. Que é isso? Mas nem essa fissuração que as pessoas têm por Lúcifer, eles precisavam estudar um pouco mais sobre isso para entender. E não ficar nessa loucura que eles ficam, querendo saber e buscar e isso e aquilo. Exu não tem nada a ver com demônio. Depois nós vamos falar um pouco disso, que o Francisco entende um pouco disso tudo. Ele vai comentar, Exu é Exu, demônio é demônio. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Tá? Os demônios são os demônios e os Exus que trabalham na Umbanda, o Orixá Exu do Candomblé e de todas as vertentes que tem por aí, eles não são Exus. Tá? Exu é Exu, demônio é demônio. Tá? Então eu sinto muito, mas tem coisa que eu não posso fazer. Tá? Como é que eu vou descobrir aonde está o demônio do cara que ele falou que tá louco, perdido no mundo, porque fechou lá o templo e ele perdeu o otá. Eu nunca ouvi dizer que se assenta Exu no otá, mas
Tudo bem, de repente, em outro lugar, outra situação. Mas então, olha, essas coisas, gente, eu não posso resolver, tá? Milagre, não estou fazendo. Se não tiver uma história concreta, uma história que tenha um começo, meio e fim, não dá para resolver. Tá? Uma que eu já estou distante, eu estou em São Paulo, as pessoas geralmente estão longe. Já é meio complicado. Ainda uma história dessa aí fica muito difícil, não tem como. Eu não faço milagres. As pessoas se preocupam também com tanta coisa desnecessária e a vida fica enrolando durante esse tempo, né? Porque aí fica o trabalho que já não funciona, relacionamento, família. E aí as pessoas depois culpam que foi por causa disso que a vida deu errado. Justo, foi o que o menino falou pra mim. Sim. Que o Exu tá perdido na rua, a Pombagira tá perdida na rua, e agora? Que eles estão bagunçando por aí, como é que ele vai trazer eles de volta? Um absurdo. Falei, olha, meu filho, eu não sei como você vai trazer eles de volta, não. Tenho a mínima ideia. Mas, espera aí, quem sabe eles aparecem e voltam. Outra coisa que eu ia te perguntar, Alan, tem um pessoal de Portugal que está querendo saber como que eles conseguem pagar para fazer o curso de Pombagira, porque é diferente de lá para cá. Então, o pessoal que está no exterior, eles conseguem fazer a transferência, lá tem os dados bancários como opção de pagamento, e tem o PayPal, né, que pessoas também do exterior utilizam, quem tem cartão pode utilizar o PayPal para fazer o pagamento com cartão parcelado, tem as vantagens lá no site. Uma moça, o pessoal me perguntou, esse pessoal de Portugal, e não estava conseguindo com a boleta. O boleto não vão conseguir mesmo, no caso teria que ser ou depósito transferência, muita gente acaba fazendo isso também, ou pelo cartão, né, quem não tem cartão utiliza o depósito transferência, que tem essa opção lá em Portugal, a gente pode retirar no Banco do Brasil, tem um pessoal que faz um sistema de pagamento para retirar no banco e tal. Quem está lá fora sabe mais ou menos como funciona isso. Tá. Então eu vou falar para a moça que o horário do programa para eles lá já é tarde. E eu falei para ela, olha, eu peço para o Alan falar ao vivo, mas até o programa ir pro ar, às vezes não dá tempo. Até lembrar, Mãe Gladys, quem quiser se matricular no curso, tá com inscrições abertas. Começa agora, já na semana que vem. Dá tempo de se inscrever. O site é www.estudaremcasa.com.br. estudaremcasa.com.br, o curso Aguardiã Pombagira, com a Mãe Gladys Camorim, tá? Ok? Legal. Então, gente, o Francisco está aqui, apresentar ele para vocês. Boa noite, Alan. Boa noite, Francisco, seja bem-vindo. Boa noite, ouvintes da tua Rádio Toques de Aruanda. Então, nós vamos falar um pouco de animismo, né? Que esse é uma coisa que preocupa muito todo mundo. Esse medo de estar cometendo o animismo, né? Que a gente sabe que o animismo nada mais é, não sei se essa seria a palavra certa, você me corrige, Francisco, se é a sua alma falando, seria assim mesmo que diz, ou não? Pela origem da palavra, ânima vem de alma, né? Seria a alma do próprio médium se manifestando. Existem algumas correntes que explicam que essa alma, ela pode se manifestar de formas diferentes, como se fossem personagens diferentes, como se fossem partes diferentes, né? Então tem correntes que começam a explicar essas partes de alma como se fossem uma condensação energética com vida própria totalmente fora da pessoa, mas não é um espírito, porque não tem um espírito que está a animar essa construção energética. Né? Os livros do André Luiz já falavam isso dentro do espiritismo, existem algumas correntes que até trabalham com resgate dessas almas. Beleza, essa é a conceituação de uma forma muito superficial. Mas quando o médium está a receber essas influências energéticas sem uma entidade inteligente, um espírito inteligente a animar isso, as pessoas dizem de animismo. Mas esse animismo não é negativo, talvez seja só ignorância mesmo. Peraí, é um espírito ou é o próprio médium que está pegando uma parte de si mesmo, uma memória de si mesmo, uma personalização de uma memória de si mesmo que está trazendo isso à tona? É que muitas vezes as pessoas usam o termo animismo de uma maneira pejorativa, pensando na mistificação. Aquele que, nossa, ele está com fingimento, né, está usando de má fé, fingindo uma incorporação. Existe isso? Existe, já presenciei isso.
E não tenho tanto tempo assim de Umbanda e já presenciei isso. É porque tem o consciente e o inconsciente também, Sim. né? O animismo que às vezes a pessoa está fazendo inconsciente, ela não sabe de nada, e tem aquele que é consciente, a pessoa tem certeza que ela está fazendo aquilo e continua fazendo. Sim. Já observamos isso em vários lugares. O ponto é como lidar com isso. Olha, geralmente as casas que têm axé, geralmente os guias dessa casa, eles não vão diretamente em cima desse médium, eles vão tentar orientar com amor, né, que é a palavra da vez nas casas, pelo menos nas casas por onde eu já passei, para que a pessoa possa tomar consciência, né, usando esse termo que a mãe Gladys trouxe aqui, do que está acontecendo com ela e tente trabalhar melhor essa situação. Só que tem um lado de acusação, muitas vezes, falando assim, olha, você está fazendo de má fé, você está fazendo isso, fazendo aquilo, e não é uma ação amorosa, porque a pessoa vai se sentir constrangida, vai se sentir acuada, e muitas vezes ela toma atitudes bastante complicadas. O que há de se entender é o porquê disso. Por que um médium se tornaria anímico, nesse sentido pejorativo, fingindo uma incorporação? O que está acontecendo com esse médium? Por que isso está acontecendo com ele? Será que ele não está conseguindo incorporar, tendo dificuldade, isso e aquilo? Muitas vezes, se as casas começassem a entender o que leva um médium a agir assim, isso seria muito mais fácil de trabalhar do que simplesmente combater. Então eu digo que as casas onde tem axé, onde existem dirigentes mais esclarecidos, que entendem que pode ser partes do próprio médium, que ele nem está tomando consciência disso, a ação não é de agressão. Não é uma coisa agressiva. Aí como que começa esse tipo de animismo? Tem uma explicação isso? Não tem? Porque eu sei que alguns psicólogos até já fizeram teses em cima disso. Eu até comentei já sobre isso no programa, de uma tese, dei até o nome do psicólogo direitinho, que eles estavam fazendo um estudo do animismo dentro das religiões. Tá? Então, mas assim, tipo, porque quando você começa, né, que você entra nessa de animismo, a força pensamento acaba fazendo uma forma pensamento. Né? Então, de repente, eu comecei a criar um ser loiro de olho azul, alto de 1,80 m, que eu chamei ele de o meu anjo que incorpora e vai trabalhar. Vamos pensar assim. Quem tem o dom da visão consegue ver essa aparência que eu formei? Com certeza. Pela forma pensamento. Vamos pensar que a gente tem vários planos aí na vida, né? Eu estou no plano físico, mas eu tenho um outro mundo extrafísico, e aonde nesse mundo extrafísico todos os pensamentos podem ganhar forma e vida, né? Não uma vida inteligente, animada, enfim. Vamos pensar que dentro do espiritismo tradicional, existe uma coisa chamada psicometria, que é a capacidade da pessoa chegar no lugar, encostar num objeto, encostar numa parede e começar a vivenciar tudo que passou naquele lugar, tudo que aconteceu ali, sentindo as energias do ambiente. Essas energias, de certa forma, elas são físicas e elas continuam emitindo radiações naquele lugar para que a pessoa consiga sentir isso, consiga medir isso a partir da mediunidade. Perfeito. Vamos pensar que a pessoa passou por uma situação traumática aí ao longo da vida dela. Um dia, na infância, ela sofreu um acidente e, sei lá, de certa forma, se cortou nesse acidente ou aconteceu uma determinada coisa. Esse fato traumático da vida da pessoa criou uma energia, criou um ser, ou criou uma coisa condensada num ambiente, um mundo extrafísico. Tá, esse ser foi criado lá atrás, há anos atrás, mas ele continua lá, tem vida. Né? Da mesma forma que um objeto de séculos passados, quando se põe a mão, consegue sentir o que passou com ele. Sim. Pois bem, esse ser que tem vida, que faz parte daquela pessoa, essa pessoa está com 40 anos, aquilo aconteceu na idade, mas esse ser tem vida. Tá, mesmo que isso tenha acontecido numa infância. Numa infância. Esse ser sem vida inteligente, mas que tem um ânimo ali dentro, né, que é animado,
ele pode se manifestar nesse médium se esse médium entrar em desequilíbrio. Se esse médium está desequilibrado e esse desequilíbrio se diz em relação a si mesmo, ele não consegue diferenciar o que é dele e o que não é dele, ele não tem autoconhecimento suficiente para poder se compreender e saber o que é, o que não é dele, isso pode se manifestar. Isso pode se manifestar numa situação traumática e isso vai se retroalimentando com outras coisas de dentro do próprio médium e ganha vida. Eu já tive a experiência de conhecer uma pessoa que ela incorporava e jurava a todo mundo que havia uma entidade ali e depois de muito tempo se percebeu que não era uma entidade, mas que era um ser energético que foi alimentado durante anos e anos e anos sem que a pessoa se desse conta. Eu não sei se ficou bem claro, se eu consegui explicar aí. Se alguém tiver alguma pergunta, pode mandar. Eu acho que ficou super claro. Então, gente, quer dizer, então a forma, o que a gente chama de forma pensamento, realmente pode se concretizar. Sim. Existe uma lei, né, dentro desses estudos mais apurados, aí, mais avançados, né, existe uma lei que diz que tudo é mente, né? Tudo provém da mente. Então, a partir da mente se cria tudo. É como se o próprio mundo tivesse sido criado a partir da mente de um ser inteligente superior capaz de criar todo o universo. Enfim, se tudo é mente, se tudo é mental, eu consigo construir, né, a partir do mental, uma coisa que vai se realizar no físico. Ou seja, do mental vai para o carnal, vai para o físico. Essa forma pensamento, positiva ou não, né, indo para o senso comum falando de positivo, não de outra positividade ou negatividade, essa forma de pensamento ela pode se manifestar. É aquela coisa do poder da atração. Você vai atrair as coisas para você de acordo com o seu nível mental. Pessoas que atraem sucesso significa que vibram sucesso, que têm pensamentos de sucesso. A coisa antes de acontecer aqui no físico, ela já foi realizada num outro plano. Pessoas que pensam em doença dia e noite vão atrair doença para si. Justamente. Pessoas que pensam, nossa, mas nada dá certo, cansei de trabalhar, e reclamam, vão atrair situações que sejam condizentes com aquilo. Olha, tem até aqui uma pergunta que cai direitinho. Gostaria muito de saber como fazer para ser feliz na minha vida amorosa. Você não precisa da espiritualidade ou de ir num terreiro para conversar com o guia só por causa disso. Se você já pode começar a fazer o início. Sim, a partir do momento que a pessoa entende os elementos que a cercam, né, um simples copo d'água pode se tornar mágico. Por quê? Porque no pensamento dela, aquilo é mágico, aquilo é forte, aquilo tem uma energia. Como que eu posso atrair... Como que eu posso trazer felicidade para a minha vida amorosa? Confiando nessa felicidade para a sua vida amorosa. Confiando que você é capaz de ser feliz de um jeito amoroso. Como que eu vou atrair uma pessoa positiva para a minha vida? Sendo positivo. É você se tornar exatamente aquilo que você quer atrair para si mesmo. Agora, uma pessoa que reclama de noite e acha que ninguém gosta dela, ela não vai atrair alguém para perto dela, senão parecida com ela. Exatamente. Eu acho que tudo começa com o pensamento. E uma coisa que os meus colegas espirituais sempre falam na minha cabeça, o tempo todo, às vezes, se você passa humildade, você tem que ser humilde. Não adianta incorporar um caboclo e falar de humildade se eu não tenho humildade como uma realidade na minha vida. Não adianta... Exatamente, ser arrogante. Então você só vai atrair felicidade, sucesso e uma vida amorosa estável dentro daquilo que você quer se você oferecer isso. E se você estiver realmente acreditando nisso. Existem bilhões de magias para isso. Mas a magia só vai funcionar se a sua postura mudar. Justamente, senão não rola. Tem um menino que perguntou aqui, assim... Como ele poderia diferenciar se ele não está criando uma forma pensamento, se é um guia mesmo? Isso tem a ver com o que isso está gerando em você. Um guia, ele vai te orientar. O próprio nome fala, guia. Ele vai te orientar. Mas ele tem que achar ressonância dentro de você.
Uma forma de pensamento, ela não tem vida. Uma forma de pensamento não vai vir te orientar positivamente. Não vai vir sugerir para você comportamentos diferentes para que você tenha sucesso, para que você tenha crescimento. Uma forma de pensamento desse tipo de forma de pensamento que a gente está falando, ela não vai se acoplar em você e te acompanhar no seu dia a dia buscando a sua melhora. O guia, sim. E fora que dentro da própria Umbanda, existem meios de você se aproximar do seu guia. Existem meios de você entender e compreender e ouvir a voz do seu guia. Se não com seus ouvidos, como você está a escutar as pessoas agora, pelo menos no seu coração. É aquela coisa do seu preto velho estar perto de você e você sentir aquela energia extremamente agradável. A forma de pensamento nem sempre vai te trazer essa energia extremamente agradável. Por isso que a gente fala muito que o médium tem que trabalhar o equilíbrio dele, porque o médium tem que estudar, ele tem que conhecer a energia, como é do caboclo, como é a energia do seu preto velho, como elas chegam perto de você, como você sente elas quando elas estão chegando. Porque é por aí que vocês vão ter o primeiro passo para saber quem é quem. Eu acho que é no treino da incorporação, aquele desenvolvimento que você vai indo, incorpora hoje, depois de novo, até você saber que quem chegou realmente perto de você foi seu caboclo, e não o baiano, por exemplo. Ou uma energia que eu nunca vi, não conheço. Está falando que é um caboclo, eu acredito que é um caboclo. Tá? O médium, ele tem condições, com o tempo, de saber quem é quem. Isso é fato. Tá? Se o médium ficou bom, a incorporação dele está boa, ele sabe quando é o caboclo de trabalho dele que está chegando, quando é o baiano que está chegando, quando é o Exu ou o Herê, seja quem for. Tá? Então, ele sabe. Agora, o médium que não perde tempo, que é 99,9%, ele não quer saber da teoria, ele quer saber da prática. Ele quer chegar lá, botar a roupa branca e incorporar, sentir alguma coisa. Se ele não sentir nada, ele vai falar que a casa não presta. Então, ele vai para outra casa para tentar sentir alguma coisa. Tá? Então, o cara, ele chega no desenvolvimento, ele quer... eu quero incorporar. Ele não quer saber de como é a incorporação, por que da incorporação, como isso acontece, o que é orixá, o que não é orixá. Ele não quer saber disso. Ele quer saber lá e fala para ele, toca aí para caboclo, vamos chamar caboclo. Tá? Então, o que acontece? Aí, essas coisas que eu escuto no Facebook. Tá? Esses absurdos que a gente escuta de pessoas totalmente leigas, que são enganadas, tá? Literalmente enganadas, por pessoas que falam para elas coisas, elas são leigas, elas não buscam, elas acreditam. Aí acontece essas loucuras que a gente escuta aí, essas coisas que a gente vem ouvindo esse tempo todo. Então, incorporar é a coisa mais fácil que tem. 3, 4, se você é médium, tem esse dom, vamos por assim, você incorpora. Isso é fato. Tá? Um dia você vai incorporar. Agora, o que adianta você incorporar por incorporar? Que é o que a gente vê por aí. O que a gente vê por aí é incorporar por incorporar. Eu amo a religião. Tá, só que se você amasse mesmo a religião, você saberia conversar com uma outra pessoa e expor a sua religião. Você saberia o que você vai falar da tua religião. Quando alguém chegar e falar assim, este é um demônio, ou sei lá o que também é demônio, tudo é demônio. Ou seja lá o que for, falarem. Tá? Não adianta você chegar pro cara e falar assim, não, este não é demônio não, é um cara legal, ele ajuda, ele trabalha dentro da lei, na boa. Você não explicou nada. E é por isso que isso tudo aconteceu até hoje. Porque ninguém se interessou em. Agora, o que o pessoal sabe fazer é chamar Exu de demônio, colocar nomes, aí dá uma confusão na vida da criatura, e aí como é que conserta a criatura?
Também, Mãe Gladys, as pessoas gostam daquilo que é difícil, né? Porque se a gente está falando de um Exu, um demônio intocável, aquele ser superior, né? Aquela coisa, a gente está falando de algo realmente, acho que o maior, né? As pessoas acho que querem dificultar, porque quanto mais difícil, mais poderoso, mais forte, mais eficiente. E a simplicidade da Umbanda, ela tem que vir de dentro de cada um, eu acho, né? As pessoas têm que buscar a teoria, entender a simplicidade da Umbanda para colocar em prática isso. Não adianta querer descobrir, achar que é... Quanto mais difícil, as pessoas acreditam que acham que é melhor, é maior, é mais forte. É isso que eu tenho, a impressão que eu tenho. Eles não querem uma coisa comum, né? Não tem valor você falar para a pessoa, olha, vai ali, acende aquela velinha naquele altar, que tudo vai se resolver. Eles acham que isso é muito pouco. É muito pouco. E aí é onde vem os problemas que depois todo mundo acaba acarretando. E aí ficam que nem louco, procurando uma solução para isso tudo, e aí às vezes a solução demora. Vai longe, né? Por exemplo, às vezes as pessoas vão nas casas, e se as casas, os guias que vêm não usam de muita firula, eles já falam que o guia é fraco. Justo. Né, Alan? O guia tem que adivinhar, ele tem que olhar para tua cara e falar, olha, você vai torcer o pé agora. Se o guia não gritar um palavrão, cuspir no chão, acabou, não é? Não, e tem que gritar mais alto, tem que dançar mais, tem que fazer isso, porque senão não vale também, né? Tem que ser mal, né? Se o Exu não for mal, não tiver jeito de mal, não é Exu. Se for educado, aí acabou, né? Não, se for educado, logo já vão falar que é um caboclo. Se falar sem sotaque, né? Outra entidade, falar sem sotaque, falar isso, falar aquilo, também não é entidade. Pois é que nem essa diferença entre caboclo de pena e caboclo de couro. Os caboclos que usam o couro, que usam a roupa, eles não falam igual os caboclos de pena. Sim. Eles falam normal, como a gente está conversando aqui. E aí, então o cara é mentiroso, só porque o cigano que não falar castelhano não é cigano. Ele tem que falar castelhano. Então essas coisas a gente vê demais. E aí que entra, que não é animismo, né, Alan? Essa parte não é animismo. Não. É a própria entidade que está ali, só que ela não se utiliza de tanto estereótipo e as pessoas não aceitam isso. Tá, não aceitam ainda. Porque no futuro, quando as pessoas começarem a se conscientizar, quando a gente começar a estudar muito mais e compreender e realmente escutar o que os guias estão explicando, aí vai se tornar normal. Aí vai ter mais discussão, tá mistificando ou não tá mistificando. Porque o coração vai estar tão aberto que as pessoas vão sentir, elas não vão questionar. É verdade. E quando a pessoa depois, com o tempo, às vezes a gente está falando com pessoas que estão vendo as duas situações. Aqueles que talvez estão começando a incorporar agora, aqueles que já incorporam há muito tempo e os guias utilizam de muitos adereços. Talvez, estudando, entendendo um pouquinho, você vai ver que às vezes o guia passa a deixar de mão algumas coisas. Não sei se a experiência de algum... Talvez ele nem necessite mais aquilo. Então, o conceito da pessoa muda, o comportamento do guia também muda. Né? Eu também acho. Isso é bem... Eu já vivenciei isso muitas vezes com pessoas e eu percebi que realmente o conceito da pessoa vai mudando, o guia também. Porque ele vai moldando exatamente o que o guia é, o que ele precisa para trabalhar. Não falo de muito, pouco, né? Mas... Joana, deixa eu provocar um pouquinho. Será que o guia está mudando ou a pessoa realmente está se afinizando com o guia? Exatamente, as papas. Vai tendo a afinidade, né? Vai tendo aquela cumplicidade entre você e o guia. Exatamente, a pessoa está mudando ali, né? Sabe? A coisa fica tão natural que você pode ver que hoje o pessoal já nem estrebucha tanto para incorporar. Sim. Antigamente, nossa, a gente ia no terreiro, você via a pessoa chacoalhava. Hoje já não. Hoje o pessoal já incorpora sem aquele choque energético grande do guia. Por quê? Porque hoje o médium já estuda, ele já tem uma outra visão, então a incorporação é mais branda. Não precisa ficar caindo pelos cantos, se batendo, esse tipo de coisa. Hoje já se vê muito pouco disso. Já se sabe que a surra do guia, quando se trata disso, não é aquela jogada na parede que se dá, né? Com o corpo, né? Justamente. Isso é muito Não te joga na parede, arrebenta a sua cabeça, etc, né? Que a gente já viu muito isso. Muito dessas coisas.
Você sabe um pouco de psicometria? O conceito de psicometria é você sentir a aura ou a energia dos objetos e poder deduzir uma história a partir disso. Então, porque aqui o menino está perguntando que uma vez a mãe Ângela veio no programa e ela falou de psicometria, porque ela trabalha com isso, né? E aqui o rapaz escutou esse programa, e ele queria saber como que se cura na psicometria. Como a pessoa se cura? Qual é a base da psicometria? Ela trabalha o quê? Psicometria é uma forma de diagnóstico. Eu vou pegar um objeto da pessoa, às vezes a gente vê isso o tempo todo dentro dos terreiros de Umbanda, porque o guia pega uma peça de roupa da pessoa e começa a falar, olha, essa pessoa está com problema assim e vai fazer tal coisa. Sim. Então a psicometria, ao meu ver, é uma forma de diagnosticar. Você vai sentir a energia daquilo, vai sentir a energia daquele objeto, vai sentir a energia de uma casa. É uma forma de você perceber isso. Existem outras ciências que são parecidas com a psicometria e aí vão trabalhar diferente, como a radiestesia. A radiestesia vai sentir energia e existem algumas técnicas para poder mudar a energia de lá. Dentro da psicometria, eu não conheço, pelo menos não por enquanto, técnicas para poder se reverter uma situação ou conseguir concretizar uma cura e tudo mais. Tá, nesse momento eu ainda não conheço, mas posso descobrir isso. No caso, então, a psicometria, ela trabalha, vamos pôr aí, uma cura de aura, um equilíbrio de chakras, se a pessoa tiver, por exemplo, se a pessoa tiver um obsessor, será que dá para tirar na psicometria? Não. A psicometria que eu conheço é mais para objetos inanimados. Você, né, a leitura da pessoa, isso já vai ler o campo energético da pessoa, a aura da pessoa, vai conseguir compreender, né? Eu tô falando de pessoas desincorporadas, tá? O uso da psicometria de uma forma desincorporada, porque o guia ele está vendo em outro nível. Sim. Tá? Então, o que eu entendo por enquanto, posso pesquisar melhor sobre isso dentro dos meus estudos espiritistas, é que a psicometria é a leitura da energia de um determinado objeto, de um determinado ambiente. Né? Não existe uma reversão, olha, eu senti essa energia, vou mudar essa energia. Pela psicometria, eu não conheço ainda. Será que ele não trocou psicometria com apometria? Ah, tá. Porque a mãe Ângela falou de apometria, da cura na Umbanda, ela trabalha com a apometria dentro da Umbanda. Ah, tá. E é outra ciência totalmente diferente. Eu acho que é apometria, Sim, eu acho sim. que ele confundiu. A apometria é uma outra coisa totalmente diferente, que é um assunto que eu estou começando a estudar agora, então eu não tenho ainda cacife para falar sobre. Mas a apometria trabalha com curas extremamente profundas, ajuda em obsessões extremamente complexas. Porque a apometria tira a obsessão, né? Ela trabalha com a limpeza de obsessores, Nossa, a esse tipo de coisa. A apometria é fantástica, fantástica. Olha, Wallace, é o seguinte, a ligação de Exu com Ogum é o trono sustentador de todos os Exus, tá? De todas as falanges de Exu, Ogum é o trono sustentador. Então, seja ele um tranca-rua, seja ele um marabô, seja ele um tata-caveira, seja um caveiro, um cava-preta, Ogum sustenta todos esses tronos. Aí vem os entrecruzamentos com os outros orixás. Um tranca-rua das almas, ele vem no trono de Ogum, entrecruzado com o Baluaê. Um sete encruzilhada transita nas 7 linhas, tá? Ele é um Exu que é o sustentador do lado negativo de Oxalá. Mas quem sustenta todos os tronos de Exu é Ogum. É essa a ligação de Ogum com todos os Exus. Não cobrando aí, não. Bom, essa então, já falando para ele aqui, deixa eu tirar. Até lembrar, Mãe Gladys, quem quiser participar do programa, nós estamos ao vivo aqui na segunda-feira, 9 horas e 43 minutos. O Facebook, que nós estamos recebendo as perguntas, é o Capitão da Encruzilhada. Tá? Vocês busquem por Capitão da Encruzilhada. Quem está no Face da Rádio e quiser, tem um link na página da rádio, na página do Face da rádio, direto para esse perfil em que nós estamos recebendo as perguntas, tá? Então, quem quiser participar, fica à vontade. Tem o MSN também, Mãe Gladys, o MSN já fechou? Tá.
Olha, ele tá aqui ainda. Tem gente, Existindo. tem gente tentando adicionar e não consegue, eu acho que é por causa disso. O Emerson, É porque ele tá aberto. ele tá aberto, mas eu acho que ele tá já eliminando aí algumas Não contas. dá mais, né? Anotei. É isso aí. Então vou ter que passar tudo pro Skype mesmo, né? Verdade, mas quem quiser tem aí o Face, ou manda por e-mail também, depois a Mãe Gladys, dentro do possível, dá uma olhada. Tá, deixa eu ver aqui. Olha, Patrícia, é assim, olha. Ela quer saber sobre os guias dela. Se puder me revelar qual o seu guia de cabeça. Quando vou encontrar um terreiro para desenvolver? Patrícia, não dá para revelar seu guia de cabeça. Isso é uma coisa muito séria. Não é assim pela rádio que ou eu ou o seu Tranca vamos responder para você quem é seu guia de cabeça, tá? Tem todo uma preparação, um ritual para a gente chegar nisso aí. Tá? E quando você vai encontrar um terreiro para desenvolver, você vai ter que ir procurar os terreiros que tenha curso de desenvolvimento para ver qual melhor você se enquadra nele. Tá? Então, é difícil assim dizer para você qual o seu guia de cabeça, seria inconsequente demais. Eu moro em Goiás. Boa noite. Possibilidade, mas o Skype dá para fazer um login. Ah, tá, Fabiana, eu ainda estou segurando para não fazer esse login no Skype, mas acho que agora não tem mais jeito, eu vou ter que fazer mesmo, não tem mais acordo. Peraí, deixa eu adicionar essas pessoas aqui. Isso acontece aqui. Também as pessoas acham que o guia tem que incorporar, beber vários litros de bebida alcoólica, gritar, gemer e fazer coisas que estão ultrapassadas. É isso mesmo, Daniel, tá vendo? Não tem mais que fazer esse tipo de coisa. Eu trabalho na Quimbanda, faz tempo que não vou, mas queria cuidar da minha entidade, meu Exu em casa. Como posso fazer? Preciso de um conselho. Olha, Gilberto, é assim, ó. A Umbanda toca de um jeito, a Quimbanda toca de outro. Tá? Então, um assentamento de Exu na Umbanda é diferente do de Exu na Quimbanda. Tá? Então, o conselho que eu posso te dar é você tem que procurar uma pessoa de Quimbanda para ela te passar como você cuidar do seu Exu na sua casa, para que você faça direito. Porque se você toca Quimbanda e começar a cultuar na Umbanda, vai ser muito diferente para você uma coisa da outra, tá? Quando o Lúcio estiver aí pelo Facebook, o Facebook dele é Lúcio Henrique Paixão. Fala com ele que ele toca Quimbanda e ele vai te dar o esclarecimento de como você assentar o seu Exu na Quimbanda. Aqui. Questão do terreiro. A senhora acha que devemos seguir a intuição quanto à escolha da casa? Sim, com certeza. Frequento uma casa que é muito correta e qual eu sou muito agradecida, mas às vezes sinto que não é meu lugar para meu desenvolvimento mediúnico. Então, Fabiana, eu acho assim, a casa, o guia te mostra a casa. Às vezes a gente olha uma casa e acha que aquele é o nosso lugar, mas aquela casa não é o que a gente tem que aprender. Tá? Uma vez eu ouvi no meu sacerdócio o seguinte, a gente passa por várias casas, por quê? Porque às vezes a gente tem que aprender com aquela casa alguma coisa. Se a gente está lá, é porque alguma coisa a gente tem que aprender lá. Tá? E depois que a gente aprende, a gente acaba indo embora, vai para outra casa, até encontrar aonde você acaba ficando anos e anos, por séculos, tá? Então eu acho sim que para você procurar uma casa, você tem que se sentir bem na casa. Quando você acha que não está dando mais para você, você tem que sair. Meu caboclo é 7 montanhas. Ele só me pede água para descarregar. Então, cada caboclo trabalha de uma forma. Não necessariamente a minha cabocla, por exemplo, não usa fumaça. Tá? Ela não fuma e não bebe nada, só água.
tá? Ela não toma nem aquela cerveja preta de caboclo ou a branca, tem uns que tomam branca. Não toma nada. Ela toma água e ela não acende nenhuma fumaça. Para descarregar, ela utiliza a água. Então, cada guia é guia. Trabalho em terreiro há 4 anos, meu pai de santo é meu namorado. Já tá errado, tá? Já tá errado. Pai de santo, ou ele é teu pai de santo, ou ele é seu namorado. Não pode namorar o pai de santo, não pode namorar a mãe de santo. Se você é filho. Agora, se você é uma pessoa que está na assistência e de repente aconteceu, rolou, é outra história. Agora, você está lá, a mãe ou o pai pôs a mão na sua coroa, trabalha para você, faz as coisas para os seus guias. Não pode ser namorado. Então, quem te falou, Maria Carol, está totalmente certo, tá? É verdade. Se era isso que você queria saber, é verdade, tá? Pai de santo, namorado, namorado. Aí, geralmente, por exemplo, quando existe um dirigente casado, o que acontece? Um deles vai ser cuidado por uma outra pessoa, porque a mulher não pode cuidar do marido e nem o marido da mulher. Nem filho carnal, é bom a gente pôr a mão na coroa. Tá? Uma outra pessoa é melhor fazer. Não, tá? Quem te falou tem toda a razão. Aqui a menina de Portugal. Todos temos nossas entidades que trabalham com a gente. E a entidade que guardião nossa porta não são os mesmos que desenvolvem no médio do terreiro? Olha, ela ficou confusa. Reformula essa pergunta. Acho que ela quer saber se as entidades que incorporam são as mesmas que guardam a porta. Ou algo assim. Tá. Então, Carol, você conheceu ele antes de entrar na Umbanda. Então, mas aí que tá. Por que você foi lá ser médium na casa dele? Fosse ser médium em outro lugar. Tá? Agora, o que eu acho que você deveria fazer, já que vocês se dão bem, tem um relacionamento bom, você procura outra pessoa para pôr a mão na sua cabeça, para trazer seus guias em terra e tudo mais. Pronto, você não tem problema mais com o seu relacionamento e tudo fica certo. Olha, querido, eu não sei se o candomblé trabalha com sereias, tá? Eu não sei te dizer. Conheci eles e conhecer, não consigo viver sossegado e em paz com ele. Então, Carol, já te falaram isso, eu tô te falando a mesma coisa. Sai do terreiro dele, vai procurar uma outra pessoa de sua confiança para pôr a mão na sua coroa e pronto. E aí seu relacionamento vai ficar bom, vai ficar tudo em paz e tudo vai dar certo. Melhor coisa que você tem a fazer. Senão, não rola. Namoro entre filho com pai, mãe com filho, não vira. Ai, caramba. Travou tudo aqui. Muito bom programa. Se eu consigo diferenciar a vibração das entidades no momento da incorporação. E eu respondi, estudo. A maioria dos médios acha que estudo não é importante. Eu tenho certeza de que se todos buscassem estudar, todo o trabalho dentro da gira seria muito mais fácil. Minhas entidades ainda não deram nome, dizem que não pode. Às vezes eu acho que não incorporo, que é tudo coisa da minha cabeça. Por que será que meu caboclo e preto velho não deram nome ainda? Olha, Tassiane, é assim que funciona, tá? Eles vão dar o nome quando eles acharem que você está pronta para passar realmente o nome certo. Tá? Então não é que você não incorpora, é que de repente está tendo um trabalho, porque tem todo um trabalho entre o guia e o médium para que ele incorpore direito. Eu posso falar um pouco sobre minha experiência, Tarciane. Muitas vezes eu ficava em dúvida. Incorpora, não deu nome, não riscou ponto, não falou. Até que um dia, deitado na minha cama, antes de dormir, aí, né,
tive uma experiência assim, bem interessante. Né? Aí vieram, falaram o nome, falaram quem são, porque vieram e como vieram. Só que eu tive de esperar. Então, na hora que você estiver pronta, eles vão vir. Antes que você imagine. Enquanto isso, para mim, vou dar uma experiência, tá? Como que eu fui levando muita oração e muita fé em cada um deles. Eu ia para a gira de Preto Velho, eu fazia meu banho baseado, conversando com a Mãe de Santo, evidentemente, nas ervas de Preto Velho. E para isso é interessante você estar sempre muito próximo da sua dirigente e perguntar, olha, vai ter gira de caboclo. Você faz a semana inteira, você está fazendo oração e se conectando com o seu caboclo. Você está buscando o seu caboclo. Dependendo do costume da casa, você vai acender vela ou não vai acender vela, isso você vai resolver com o seu dirigente. Mas você vai, toda semana você está buscando aquela energia. Quando você chegar, você está na energia. Agora, quantas vezes por dia a gente está fazendo isso? Quantas vezes por dia a gente está buscando conexão com o guia? Olha, nessa semana vai ser gira de baiano. Quantas vezes durante a semana você procurou entender um pouco da história do seu baiano? Não do seu específico, mas do baiano. Quem é baiano? Qual é o trono de baiano? De onde ele vem? O que ele faz, ele faz. Aí você chega e incorpora, mas você não sabe nada daquela linha. E aí, conforme você vai estudando, e aí está dentro daquilo que você acabou de dizer, estude, você vai começar a entender qual que é a vibração. Olha, Preto Velho quem sustenta é tal, e funciona assim, a vibração é diferente, até o toque do atabaque, quando vem o orixá sustentador do trono de Preto Velho, é diferente. É um toque totalmente diferente. Ah, mas vai ter gira de tal, o sustentador é Oxum. Como que é o toque de Oxum? Quem foi Oxum? Sabe? Eu concordo com você, essa parte do estudo é imprescindível, eu passei por isso, essa dúvida, e a conexão com o seu guia. Aquela relação de você chegar no seu guia como se ele fosse seu familiar mesmo. A semana inteira, você está falando, olha meu baiano, eu estou pedindo a sua proteção, seu axé, nós vamos trabalhar junto. Né? E se de repente você começa a sonhar com seus guias, você vai ver. Você menos espera, está sonhando com todo mundo, está ouvindo todo mundo até no meio da rua, e aí vai. E Francisco, também não querer adivinhar, né? Porque as pessoas, eu acho que a ansiedade leva você a querer adivinhar quem é. Aí você ouve um ponto, de repente, que você gosta e você acha que a sua entidade, que a entidade que você trabalha, ela é aquela por causa daquele ponto. Ou então que alguém olha para você e fala, olha, você incorporou tal. Né? Então, não se deixar levar por essas emoções, pelo que acontece no meio do caminho, né? Atrapalha, né, Alan? Uma vez eu lembro que eu fui numa casa, aí a pessoa virou pra mim e falou assim, olha, o teu Exu eu tô vendo é tal. Eu pensei comigo, falei, meu Deus, como tá longe. Eu não senti dentro de mim, né? E esperei um bom tempo, até que um dia eu fui conversar com uma médium, lá no Templo de Sete Espadas, no começo, quando eu comecei no centro, a média olhou pra mim e falou, você tem um caveira do seu lado. E eu comecei a sentir aquilo, eu falei, mas é verdade. Aí eu fui lembrar do sonho que eu tive, e você vai sentir. Não é ser ansioso, tá esperando toda a vida, atrapalha. Aí você está incorporando lá, você fala, nossa, estou recebendo o seu set, estou recebendo pra Carrua, estou recebendo não sei quem. Você não está recebendo nada, você está com uma projeção mental sua própria, que aí tem a ver com o que a gente estava acabando de falar de iluminismo. Sim. É complicado, gente. Você sabe que eu adotei a seguinte coisa agora no desenvolvimento. Toda semana um médium vai trazer um tema, eu vou diminuir a aula prática e vou ficar mais tempo na teórica. Então é assim, eu vou escolher um médium e ele vai trazer um tema dentro do contexto ali da incorporação. Ele vai passar esse tema para todo mundo e todo mundo vai ter dúvidas, vão falar, não ter dúvidas, não vão falar e vai se discutir esse tema. Porque se você mandar o povo estudar, não adianta, já cheguei a essa conclusão, eu perco tempo. Se eu ficar lá falando, eles também estão tudo ansiosos para incorporar logo, porque eles sabem que dali a pouco vão tudo incorporar. Então eu achei essa forma legal. O tema que vai ser explanado sábado vai ser mediunidade e os chakras. O que uma coisa tem a ver com a outra. E aí eu pus a Isis, ela que vai falar no sábado. Ela tem que trazer essa história. Ela vai contar para todo mundo que está lá sentado escutando o que ela achou, como ela entende o que a mediunidade tem a ver com os chakras. E aí depois todo mundo vai perguntar, vai falar.
e assim vai para ver se a coisa muda e o pessoal fica mais animado para estudar e não para incorporar. E aí eles ficam muito loucos lá, por causa do seu tranca, que eles sabem que tem Exu a qualquer momento, aí eles vão mesmo porque eles querem virar no Exu. Não tem jeito. Então eu mudei. Mas tá parecendo uns Exus bons lá, né, mãe? Porque eles pegam os Exus, os próprios Exus pra gente estudar. Mano. Não, até que eu tô com uns Exu bons, viu, Al? Tô com uns Exu bons ali que ficam pegando no pé dos médios para estudar. Eu vou fazer um trato com os guias. Falar, olha, vamos combinar uma coisa. Vocês só incorporam depois que os médios sabem quem são os senhores, né? Justo. Antes disso, não. Então, fazer um trato ali, porque realmente a ansiedade, essa vontade de incorporar atrapalha. Porque a incorporação, do meu ponto de vista pessoal, não sei nem se eu posso falar pessoalmente aqui, mas pessoal, assim, eu acho que incorporar não serve para nada se você não entender o que é aquilo. Né? Para mim não tem função alguma a incorporação se ela não vier de encontro com uma reforma moral, íntima, todos os valores que os guias trazem, né? Então, sei lá, eu acho que essa ideia de incorporação, as pessoas estão muito apegadas a isso, e só a incorporação ela não tem função alguma para mim, pessoalmente, né? Eu também acho. Olha, Guilherme, eu não sou do Candomblé, mas eu sei que esse orixá Jagum, ele é Omulu, tá? É uma qualidade de Omulu no Candomblé. Porque eu tenho um amigo que ele é dirigente, ele é babalorixá no Candomblé e ele tem esse orixá de coroa, tá? Então eu sei que ele é um Omulu, uma qualidade de Omulu, tá? Mas assim, mais detalhes eu não sei porque na Umbanda a gente só cultua Omulu e não os derivados que nem Oiana, a gente não mistura a Oxum ao Pará, ao Bar, né? Oxum é Oxum, Inhaçã é Inhaçã, tá? Então, mas eu sei que esse Jagum é uma qualidade de Omulu. São Jorge é um santo correto? Como assim? Alguns duvidam de sua existência. Mas ele foi um soldado, pelo menos a história conta que ele foi um soldado. Embora alguns espíritas, sem ser umbandista, e alguns católicos também confirmem a sua existência como encarnado na Terra. Ele sincretiza Ogum, porém Ogum é o trono da lei, que foi estabelecido na criação do mundo. Ou seja, antes mesmo de São Jorge existir, assim, São Jorge não tem nada a ver com Umbanda, muito menos com o Candomblé. É um sincretismo que os escravos fizeram daquela época, porque eles não podiam cultuar a religião deles, eles tinham que ser católicos, eles eram obrigados a ser católico, tá? Então, o que eles fizeram? Como eles viram São Jorge lá, era um soldado, um guerreiro, eles sincretizaram Ogum como sendo São Jorge, pela qualidade de ser um santo guerreiro, essas coisas todas, tá? Então, não tem nada a ver, São Jorge veio antes, Ogum depois, e também São Jorge não é um orixá intermediário. São Jorge é apenas o sincretismo que foi feito na época. Não tem nada a ver um com o outro. Que nem Santa Bárbara, Nossa Senhora, tudo sincretismo com os orixás. Boa noite, adoro o programa. Fui numa casa, fui informado que eu tinha capacidade de ser médium. E o dirigente me disse que eu era obrigado a me desenvolver. Mas eu nunca tive vontade. Gostaria, talvez, de saber se eu sou obrigado a incorporar. Olha, João, não. Você não é obrigado a incorporar. Ninguém pode te obrigar. Quando você vem para a Terra, você recebe livre-arbítrio. Se você achar que você nunca quer incorporar na sua vida, você vai viver a sua vida normalmente. Aí depois, quando você partir dessa para outra, aí é uma outra história, não sei o que vai acontecer. Mas você não é obrigado a incorporar, tá? Ninguém te obriga não, livre-arbítrio todo mundo tem. E ele funciona. A filha de santo que namora com o pai de santo. Tem problema um casal ser filho de santo do mesmo terreiro? Não, o que não pode é
A pessoa que põe a mão na coroa, na sua coroa e na coroa do seu marido, por exemplo, começar a namorar com o seu marido. Você larga do seu marido e a mãe de santo começa a namorar com ele. Isso não pode, tá? Então o dirigente não pode se envolver num relacionamento com quem ele pôs a mão na coroa. Porque por isso que chama filho de santo. Você cuida do santo daquela pessoa. Você cuida da espiritualidade daquela pessoa. Então não pode ter um envolvimento físico. É a mesma coisa. O pai namora com a filha. Tá? Pra gente pensar, é a mesma coisa. Seria um erro um pai seduzir uma filha. É a mesma coisa dentro da religião. Tá? O que não pode é o dirigente se envolver com os filhos de santo. Meu cunhado... Não, com nenhum filho de santo. O dirigente... Tem tanta gente na rua, para que o dirigente vai se relacionar dentro do terreiro? Tem tanto homem pela rua, tem tanta mulher. Tá? Não pode. O dirigente não pode se relacionar com nenhum dos filhos do terreiro. Com nenhum filho de santo dele. De quem ele cuida da espiritualidade. Ai, para de fumar. É normal quando volto da gira da esquerda, quando vou dormir, eu fico trabalhando do mesmo jeito, como se estivesse no terreiro? Ora, não seria bom, né? Porque a partir do momento que você desincorporou, acabou tal, seria bom que você fosse descansar, né? Talvez você não esteja conseguindo se desligar direito, ou tem alguma coisa que seus guias estão resolvendo aí, às vezes até na sua vida mesmo, e então você continua ainda ligada no negócio. Ai. Queria parabenizar pelos ensinamentos, para não dizer bobeira, magia. Tá, isso aqui é só um agradecimento. Essa já falamos, né? Já. Do preto velho lá do caboclo. Vixe, gente, vocês põem uma pergunta muito grande. É ruim para passar. Estou há 2 anos na Umbanda, incorporo todas as entidades, guias, caboclo 7 flecha dourada, marinheiro 7 canoa, pai Joaquim, boiadeiro e meu herê, Pedrinho Beiramar. Sou filho de Omulu Nanã. Assisto os programas gravados, pois estou em casa. Não. Tá. Esquece. Eu tenho... é particular. Que não... tá. Ela não quer que responda ao vivo. Tá bom. Eu não incorporo ainda, mas sinto uma forte vibração. Sinto que depois comecei a estudar, eu aprendi a entender a vibração. E que não preciso controlar. Perdi o medo que tinha e o que sinto agora é pleno e tranquilo. Me sinto muito bem. Tá vendo? Que bom, Rosimar, que você chegou aí. Feltran, quero saber sobre meus guias. Tá. Esse aqui eu... Já respondeu. Já respondeu. O cara quer que fale o guia de cabeça dele. Quando estou na gira... Boa noite. Acontece muito com os médios e comigo, que quando estou na gira, a entidade incorpora de repente. E às vezes não dá tempo de sentir e discernir inteiramente a energia do guia. E quando não tem toque e a gente está sozinho, consegue sentir mais? Por quê? Mas Jonathan, você deve ser médium novo, né? Você deve estar começando agora, por isso que acontece assim essa incorporação de repente. Eu não te aconselho, como você deve ser médium novo, eu não te aconselho que você tente incorporar sozinho na tua casa, tal, porque pode complicar, tá? Mas logo você começa a sentir direitinho a radiação dos seus guias.
Existe algo que eu possa fazer para facilitar conseguir essa casa? Pois parece que sempre parece algum problema. Como devo me mudar? Existe alguma defumação ritual recomendada a chegar na casa nova? Se possível, me passar mais informações sobre quem e como atuam. Tá, o pessoal passa meia pergunta, travou tudo de novo. Hoje ao vivo total. Aqui é a menina de Portugal. Gente, calma que tá travando tudo, pera um pouco. Até lembrando, enquanto o Menglates faz as perguntas, quem quiser participar do programa, como o Menglates disse agora, nós estamos ao vivo, aqui nessa segunda-feira, 10 horas e 10 minutos, o Facebook, para perguntas, é Capitão da Encruzilhada. Então busca aí no Face Capitão da Encruzilhada, você já pode participar ao vivo aqui com a gente, tá? Tá. A menina que perguntou se o guardião que guarda a porta é o mesmo que ela incorpora, é bom, né? Você não vai pôr um Exu que você não conhece na tua porta. Tá? Então, é o seu Exu que você vai pôr para guardar a porta, não outro Exu, tá? Que não seja o seu. Como posso sentir as entidades e as influências dela no meu dia a dia? Como sei que eles estão falando comigo e me dando alguma dica para melhora no dia? Deixar para o Francisco responder. Oi, Rafael, eu acho que você não ouviu. Eu acabei de falar isso um pouquinho antes, né? De você se conectar com as suas próprias entidades, você se conectar com os orixás, né? De você fazer essas suas orações diárias para os seus orixás e para seus guias, né? E uma prática que a Mãe Gladys estava falando com a gente essa semana é de você fazer durante a semana uma prática diária de conexão com os guias da gira daquela semana. Vamos supor, vai ter gira de Preto Velho, você ler sobre Preto Velho, você estudar sobre Preto Velho, você passar a semana fazendo as suas orações para Preto Velho, e quando chegar o dia da gira, falar com a sua dirigente, ver que banho que você pode tomar para intensificar essa vibração de Preto Velho. Mas eu ainda desconheço um poder tão grande para você se conectar com seus guias quanto a oração. Eu acho que a oração é o melhor conselho que você tem. Dentro da magia tradicional, o mais poderoso instrumento é o falar, é o verbalizar. Quando você vai fazer qualquer tipo de magia, você verbaliza para que ela se concretize. A mesma coisa quando você está na Umbanda e quer se conectar com o seu guia. As suas orações, a sua conexão, a sua humildade é que vai fazer com que eles se aproximem mais. E você está aberto para ouvir o que eles têm para te falar. Acho que essa é a melhor forma, né? Acho que não tem outra forma senão essa milagre, oração. né? O que você acha, Alan? Eu tô de acordo totalmente. Eu acho que a oração é onde você vai pro seu íntimo, é só você com você mesmo ali, né? Eu acho que é sem dúvida o melhor mecanismo aí. Olha, Rodrigo, difícil essa tua situação. Onde ele mora só tem casa de Umbanda traçada, são casas pesadas que fazem matança, bebem, fumam, blá, 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 blá. Como posso desenvolver sem uma casa? Olha, Rodrigo, complicado. Por quê? Por que você vai numa casa para desenvolver? Porque o templo, a casa, ela já tem toda uma estrutura para que evite de quiumba, egum, esse tipo de energia venha para atrapalhar o médium que está aprendendo. Tá? Então a casa ela tem essa estrutura para isso. Dia de desenvolvimento, a casa se prepara para isso. Agora, você se desenvolver sozinho é muito difícil, Rodrigo. Há de aparecer uma casa para você poder se desenvolver, porque sozinho é complicado. Sozinho já seria na sua casa, a sua casa não tem toda a estrutura que deveria ter de firmezas, né? Então não dá. Você vai encontrar. Há de encontrar uma casa onde você possa se envolver. Mestre 7, fala lá. Olha, tem uma
não é bem uma pergunta, é um comentário aqui de uma ouvinte, Carolina. Ela diz assim: estou ouvindo a rádio, está muito esclarecedor. Ela diz que a cigana dela incorporou na amiga dela e deu nome, falou tudo com ela. A amiga dela já é de terreiro. Bom, ela só comenta isso, né? E aí comenta do programa, que o programa tá bacana. Qual a opinião de vocês quanto a isso? Assim, só para porque eu no caso dela, não sei se ela deu credibilidade, se essa cigana depois vai incorporar nela mesmo. Então, qual que é a visão? Até para os ouvintes que estejam de repente passando por isso também. Olha, existe o famoso médium de transporte, não é o médium que faz o descarrego. Isso é médium de descarrego. Depois ficou transporte. Em extremas necessidades, em casos raríssimos, assim, ríssimos. Aqueles casos bem... Gente, eu não posso abrir chamada de vídeo, tá? Não adianta ficar pedindo. Se, por exemplo, o médium, sei lá, tá muito doente, ninguém encontra nada, se tiver um médium de transporte, ele pode transportar rapidamente o guia daquela pessoa, ele passar uma mensagem e vai embora. Mas é em casos raros, tá? Eu acho que até hoje em dia nem tem mais isso. Mas existiu, sim. Eu não conheço ninguém que tenha feito isso, mas eu já ouvi falar que isso pode acontecer, mas em situações drásticas, extremas, tá? O guia faz esse transporte na outra pessoa, passa o recado para o médium e aí também ele vai embora. Isso só pode acontecer uma vez, não mais do que uma vez. Isso dentro da Umbanda, na incorporação e tudo mais, tá? Então, uma vez só isso pode acontecer. Não conheço nenhum caso aonde tenha acontecido. Você conhece, Francisco? Conheço, mas foi muito raro, uma situação específica. A pessoa estava de cama, inclusive. É, uma coisa assim, meio vida ou morte. Ela estava de cama, aí a entidade veio para falar e falou com ela, falou assim, então, eu estou me apresentando para você saber que fui eu que te deixei na cama, porque se eu te deixasse solta, você ia aprontar muito. Foi uma situação muito específica, mas já aconteceu. Eu vi uma vez só também. Não é uma coisa, não vão achar que é uma coisa que fica acontecendo toda hora, todo instante, todo minuto, tá? Então, eu não conheço alguém que tenha feito, mas sei que já existiu isso. E o Francisco já viu, eu não vi ter acontecido isso. Gente do céu, o Facebook tá travando tudo. Calma, tenham calma, que vai dar certo. As solicitações de amizade estão travando. Aí, travou de novo. Dá um tempinho que eu já vou. Como você faz para DD no Facebook? Você tem Facebook, vai lá no seu Facebook, põe Capitão da Encruzilhada, vai chegar aqui para mim o convite e eu aceito. Gostaria de saber de quem sou filho de cabeça. Acho que isso. Então, filho, Fabiano, não se vê orixá por data de nascimento, tá? Não é assim que a gente vê orixá. Então, não adianta ser por a data de nascimento, que eu não vou saber falar quem é seu orixá. Tá? Falar de orixá é outra coisa. A prima da minha avó pediu para visitar a filha da prima dela. A família está toda internada. O pai está com tumor na cabeça, o filho internado com doença de infecção, a irmã mais velha com gravidez com risco, só a mãe que não ficou doente. Não é bom ir visitar, né? O que você acha? Ou aguardo passar um pouco? Olha, Fabiana, sabe o que eu acho que você deveria fazer? Se você é médium, entende alguma coisa, você devia estourar umas pipocas para o Baluaê, passar nessa casa, fazer a reza para limpar um pouco, que estava realmente muita gente adoentada dentro da casa, problemas graves,
tá? É situação difícil mesmo. Então, se puder fazer isso, seria bom, porque você ia ajudar as pessoas da casa. Sou nova na Umbanda. Desde criança tenho sensações, presságios, aviso em sonho. Motivo pelo qual entrei para giras. Já tenho incorporado, é normal? Tipo, Lu, eu não entendi tua pergunta. Você podia passar ela melhor para me entender? Espera, gente, já vou adicionar mais, que tá travando, tá? Ai. Vai. Abre. Pronto, consegui. Peraí, gente, que é muita... Além dessas pipocas que toma Lu aí, ele pode usar de folhas também, né, mãe? Se ele souber fazer, eu falei das pipocas que é mais fácil, né? Bem mais fácil. Trabalho há 5 anos na Umbanda, estou no momento sem terreiro, pois os terreiros aqui não têm condições, nem em cidades vizinhas. Um pior que o outro. Estou dentro de casa, apenas dando passe na minha esposa e filhos, até que Deus me guie para uma casa. Onde eu frequentava, os próprios dirigentes diziam que o estudo não é tão importante. E acontecia cada barbaridade, a ponto da mãe pequena se dizer incorporada tirar a roupa de uma filha de santo. Fábio, às vezes acontece, né? Essas coisas. Assim, que dizer? Boa noite. Tem uma pergunta. Eu incorporava um malandro que trabalhava comigo. Nunca deu nome. Mas quando ele deu nome, ele disse que era o Zé da Lapa. O Zé da Lapa é diferente do Zé Pilintra ou mesmo? É diferente, tá? Zé Pilintra é Zé Pilintra. O Zé Pilintra tem toda uma falange. Até eu vi uma reportagem que existe uma família Pilintra. Tá? Tem Maria Pilintra, João Pilintra, uma série deles. Não sei se é verdade, eu li isso, tá? Mas Zé Pilintra é diferente do Zé da Lapa. Ele vem na falange de Zé Pilintra, mas ele não é o Zé Pilintra. Podemos fazer uma oferenda em casa? Pois fui orientado para fazer para Oxum. Não gostaria de fazer no terreiro, prefiro fazer em casa o Mulucum. Obrigada. Olha, para orixá, você pode. Tá? O que você não pode é fazer para Exu dentro de casa, porque não é o lugar deles dentro de casa. Mas para Oxum, se você sabe fazer, não quer fazer no terreiro, pode fazer. Em um jogo de búzios me disseram que tinha briga de santo na cabeça. Iemanjá e Oxum. Isso pode acontecer? Olha, Vanessa, assim, eu não acredito que orixá brigue com o outro pela cabeça. Se eu penso que orixá é uma forma de energia pura na natureza, não acho que eles briguem pela cabeça de um filho. E quando você nasce, você já nasce destinada a um orixá de frente e um orixá adjuntó, tá? Tem outras religiões que falam que tem briga de santo e tal. Eu entendo da seguinte forma, não tem briga de santo. Santo não briga pela cabeça de um filho. Essa é a minha opinião. O que pode acontecer é você ter Iemanjá, ter Oxum de ancestral, por exemplo, e ter um outro de adjuntó. Então, como apareceram os dois próximos, às vezes pode dizer que é briga de santo, mas eu não acredito em briga de santo, não. Tá? Às vezes pode ser uma confusão de energia ali, mas santo é santo, o orixá é orixá. Energia pura, não vai brigar por causa de uma coroa que a pessoa já nasceu para viver com aquilo. Desde criança eu tenho sensações, e em janeiro, por causa dos presságios, passei por situações que me levou a Umbanda. A pergunta é, em menos de 3 meses recebi uma entidade. Tá, até aí não tem segredo, Lu. E ela está digitando.
Caramba, agora tá travando tudo de vez. Boa noite, preciso fazer alguma coisa para me empregar. Já fiz oferenda a Maria Madilha pedindo ajuda, não me ajude. 2 anos desempregado. Mas a receita do carro. Qual era? Eu não lembro. Frequentei uma casa de Nagô, mas não fiquei lá. Hoje sou do Candomblé de Angola, mas as coisas para mim nunca foram boas, tipo doença, perdas financeiras, sempre. O que você pode me dizer? Olha, Reginaldo, assim, tá? Não sei o que eu posso dizer, mas se você frequenta uma casa e a tua vida não anda, a minha opinião é essa. Se eu vou numa casa, as coisas para mim não dão certo, nada anda, nada funciona, eu não estou bem comigo mesmo, eu mudo de casa. Essa é a minha opinião. Tá? Eu tenho que estar numa casa onde eu me sinta bem, eu esteja em equilíbrio para mim poder conquistar as coisas da terra. Então, se não tá bom para mim, eu pego a minha malinha, a minha roupinha branca e me retiro. Eu acho que é só assim que você resolve o problema. Adoro vocês, amo seu tranca. Hoje conheci um Exu de quem nunca ouvi falar. Senhor Maraf. Olha, também nunca ouvi falar desse Exu não. Você conhece, Alan? Senhor Maraf? Também não. É o Francisco? Nunca. Helena, nós nunca ouvimos falar o nome desse Exu. Desconhecemos. Aí a menina lá que em 3 meses incorporou. Entrei para agir e hoje já tenho incorporado cabocla e na festa de Ogum veio marinheiro. Isso é normal? Lúcia, você tem mediunidade. É normal. Qual o problema? Fui várias vezes em uma cartomante e ela sempre fala que tem um santo homem de frente. Como é isso? Às vezes bato de frente com meu marido e ele fala que o homem da casa é ele. O que fazer? Como? Ela tá querendo saber se... Eu leio de novo. Não, são 2 partes da pergunta. Primeiro, a cartomante falando que ela tinha um santo de frente. Segundo, se santo de frente interferindo na vida dela. Homem, tá. Olha, Daniela, é assim. Você pode até ter um santo homem de frente, mas ele não interfere na sua vida, não. Tá? Ele não vai mudar em nada a sua vida, não. Quando o santo é de frente, é a energia que a gente precisa aprender no lado material, nas nossas conquistas. Então, você tem um orixá homem de frente, ele vai te ajudar o quê? A conquistar. Como você vai conquistar as coisas aqui hoje? Vamos dizer que você tem um Ogum de frente, tá? Então, você vai ter que ter ordem nas suas conquistas, você vai ser uma pessoa extremamente ali de horários, aquela coisa certinha, que é o filho de Ogum. Tá? Mas ele não vai interferir no seu casamento ou em qualquer coisa da sua vida. Então, é normal você incorporar, tá? Boa noite. Sinto que dormir com a minha guia de proteção tem me feito sonhos sensitivos. Existe alguma influência ou apenas desdobramento normal do sonho? Bem. Responde, você, Francisco. Pensa que na sua guia de proteção tem toda uma energia em cima disso. A gente acabou de falar de psicometria, um objeto que contém uma energia. Essa guia de proteção ela está sobrecarregada de energias. Né? Seja a energia do caboclo que ela utiliza, toda a situação de quebra de demanda, seja de limpeza de alguém, seja aquela energia de amor, tem toda uma energia em cima dessa guia. Você está dormindo e na hora que você dorme, você abre melhor os seus canais, é a hora que o seu espírito se afrouxa e vai buscar os seus afins. Ou seja, espírito, energia. Lógico que vai ter um casamento aí. Então é lógico que você pode receber influências daquela guia e influenciar o sono. Mas isso não significa que vai influenciar. Pode, não necessariamente vai. Então dormir com a guia de proteção pode sim causar alguma diferença, mas não significa que vai causar.
Como posso sentir as entidades? Isso aqui nós já respondemos, né? A influência delas no dia a dia. Uhum. Tá. Outra dúvida. Você acha que o fato de eu ouvir pontos estou puxando as entidades? Não, não acho. Ouço pontos diversos e sonhei com seu Zé Pilintra esses dias. Pode me atrapalhar? A outra é que dizem que você não pode falar que sonhou com um guia para ninguém. Senão ele não vem mais nos meus sonhos. Acendi uma vela para Santas Almas fora de casa. E teria que, na intenção da missa, fazer uma para Santas Almas. Não consegui fazer até hoje, já faz um mês. Acho que tive uma nova disciplina por conta do que não fiz. Essa pergunta eu não entendi. São 3 coisas, né? Então, acender uma vela para as almas fora de casa, tá. Na intenção de fazer uma missa, mas ela não conseguiu fazer a missa. Aí acho que tive uma disciplina por conta do que não fiz. Entidade não castiga ninguém. Eu não conheço. Ainda mais alma que é preto velho, não vai te castigar. Nada a ver, tá? Não. Sumiu. Em relação ao estudo, gosto muito de estudar Umbanda, mas qual o benefício disso em relação à mediunidade? Tudo, Diego. Não é só o médium quem ganha, os guias também ganham com isso. Fala você, Francisco. Diego, pensa assim. As suas entidades, elas vão se expressar de acordo com o que você tem aí dentro. Ela vai buscar elementos em você para se expressar. Se você é um médium que estuda, ela vai ter um arcabouço maior para poder se expressar. Ela vai ter conhecimento. Você quer que um guia, por exemplo, eu já presenciei em casas onde existia um médium que era absolutamente ignorante, a entidade veio inconsciente, deixando o médium inconsciente e falou. Só que hoje é raro você achar um médium que fica inconsciente. Então, à medida que você estuda, você dá elementos para aquela entidade poder se expressar melhor. Fora isso, aí você pergunta se é benefício só do médium ou também da entidade, fora isso, que à medida que o médium evolui, a entidade pode se expressar melhor. Não é a entidade que precisa se doutrinar. Eu lembro que uma vez um Exu falou que o médium, que viviam falando, tem que doutrinar seu Exu, o Exu chegou e falou assim, eu não tenho que doutrinar nada, tenho que doutrinar o médium para ele poder aprender a me receber. É a afinidade nossa com as entidades que vai melhorando à medida que nós estudamos. Responde. Como o emocional de um médium interfere nas entidades que os guiam? Caso o médium não sinta uma afinidade com outro médium, as entidades que ele incorpora sentirá a mesma antipatia que o seu cavalo sente pelo outro médium? Isso ocorre ou esse emocional é neutralizado? Wagner, é neutralizado. Você entendeu? A entidade, quando ela está ali, ela não vai odiar o cara que você odeia. Ela vai trabalhar normalmente. Isso ela vai neutralizar. Ela não vai deixar passar isso para ela. A hora que ela incorpora, ela neutraliza isso. Tá? Então, ela vai conversar com outro médium que você não gosta, por exemplo, como se nada tivesse acontecido. Ela não vai ter raiva, não vai ter ódio, não vai ter nada. Isso é uma coisa nossa. Eles vão neutralizar, tá? Olha, banho de anis é bom para descarrego. Não sou muito a favor não, mas ele é bom para descarrego. Posso ir com a guia de preto velho? Vou sábado, mãe, na casa da moça, levar umas pipocas. Pode, Fabiano, faça isso. Você sabe fazer? Me responde se você sabe fazer. Aí eu te falo. O que é Umbanda Simiromba? Uma amiga frequenta um terreiro e não soube me explicar. Olha, eu também nunca ouvi falar, Rosimar, de que estado você é. É que às vezes em outros estados tem outros nomes que aqui em São Paulo não tem. Então a gente desconhece. Tá? Assim, por esse nome eu não conheço. Você conhece, Francisco? Já ouviu falar? Falar. Simiromba.
Conhece, Alan? Também não. Não. Ah, é no sul. Ó, Rosimar, olha, tem bastante ouvinte do sul, mas nunca ninguém comentou sobre esse tipo de umbanda. Desconheço. Gente, tem tanto nome, né? Muito obrigada. Tá. Aqui o menino tá agradecendo. Vamos aqui. Calma, gente, se não trava. Comprei um cordão de aço onde tenha 7 linhas. Pedi para minha mãe santo, tipo, benzer, o cordão. Sendo que ela disse que, por ser de aço, não era bom eu usá-lo. E me deu para que eu usasse dentro da carteira, em volta de um morim branco. A pergunta é, por que não pode usar o cordão no atendimento de vocês? Não, no meu pode. Ela não me disse por quê, e assim eu fiquei sem entender. Olha, Tiago, isso vai de casa para casa, viu? Porque não tenho problema algum contra o cordão de aço. Tá? Aqui em São Paulo a gente não utiliza muito essa guia de aço, mas, não sei, acho que pelo contrário, ela é até bem mais forte do que o fio de nylon quando vem uma carga. Ela, por ser o aço, né, ela tem até mais força para segurar do que a outra, que o fio é de nylon e acaba estourando mais fácil. Então, se ela não deixa usar, é uma coisa da doutrina da casa. Minha amiga foi no centro e ela disse que uma entidade pediu ela dinheiro em espécie. Eu sou médium, trabalho com o seu Marabu e disse que nunca vi mais isso. Pode acontecer? Olha, geralmente as entidades não pedem, né, dinheiro assim. Tipo, eu nunca cheguei numa entidade e ela falou, olha, me dá 10, 20 reais. Não sei. Já aconteceu com você, Francisco? Já aconteceu. Já? Era um médium mistificando. Ah, então, aí, ó. Então, Francisco já viu isso. Mas não era a entidade. Era o próprio médium pedindo um troco. Acontece de você, em alguns terreiros, existem entidades que recolhem moedas de assistência para fazer uma mandala de prosperidade. Isso eu já vi. Agora, chegar a entidade e falar assim, me dá tanto porque eu preciso de um trabalho, ou me dá tanto, me dá isso eu desconheço. A disciplina é um tipo de castigo? Por que você acha que disciplina é castigo? Acho que disciplina é disciplina, né? Se você não tiver disciplina na vida, nada anda. Né? Se você não tiver ali uma direção, tua vida não anda, fica tudo meio bagunçado. Então, tem uma coisa interessante de disciplina que me faz lembrar. Existem algumas doutrinas, né, que pregam que Deus é amor. Só que, dentro de uma doutrina específica, que eu gosto de estudar sobre, Deus é amor na disciplina, Deus é amor na bondade, Deus é amor na evolução, Deus é amor em todas as expressões. Às vezes a disciplina, você entendendo até mesmo como se fosse um castigo, é um modo de expressão de amor. Tem entidades que elas põem disciplina. Já teve entidade que eu vi pegar no pé do médium de tal forma que o médium fala, eu não vou aguentar. E a entidade está ali, pegando no pé e pegando pesado. O médium fala, por que isso acontece comigo e não acontece com o outro? Por quê? Porque aquela disciplina é uma maneira do médium se desenvolver lá dentro. Então, às vezes, a disciplina vem como uma forma de expressão de amor. Não como um castigo. Menina, mas essa menina tá com problema mesmo, né? Já tive uma guia que minha mãe queimou, por não ser de Umbanda e não gostar. Outra guia foi quebrar de uma gira. Isso acontece básico. Estou sem no momento. Você acha que devo sair antes de ser feita outra guia? Pergunto isso, pois sou a pessoa que namora com um pai de santo. Olha, eu acho assim, que você deveria sentar com o seu namorado e conversar com ele. Tá? Porque, veja bem,
Se ele namora com você, qual é a doutrina dele? Então, acho que você deve conversar com ele. Como ele entende isso? Essa relação entre dirigente espiritual e filho de santo. Então eu acho que você deve sentar, conversar com ele, ver o que ele entende disso, perguntar para ele se ele acha que está certo, que está errado, se isso para ele é normal, se não é normal. Um amigo que mora em São Paulo me perguntando sobre a casa que frequento, eu respondi algumas coisas. Devido a morar em Osasco e ser novata, fiquei confusa quando eles disseram que ebó não é da Umbanda, e sim do Candomblé. Quem faz ebó é o Candomblé, não é a Umbanda. Tá? A Umbanda pura não faz ebó. Isso é um rito do Candomblé. Os pais de santos, dirigentes de Umbanda, até fazem, mas esse rito vem do Candomblé. Ai, meu Deus. Estou decidida. Então, se você está decidida a viver feliz com ele, Carol, você tem que conversar com ele. Sabe, você tem que sentar e conversar com ele, falar, olha, eu acho isso, 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 o que você acha? Não adianta eu falar para você que não é certo e ele virar para você e falar que é certo. Tá? De repente ele tem uma outra doutrina e na doutrina dele isso é correto. Tá? Então eu acho que antes de você tomar qualquer decisão, você tem que sentar, conversar com ele, ver o que ele acha. Se ele falar para você, não tem nada a ver, isso é bobeira, isso não existe, você segue o que ele está falando. Sabe, o dirigente, é ele que pôs a mão na sua coroa, você tem que conversar com ele. Tem que decidir. Não adianta você falar, eu vou sair, tá? Mas e? Você tem que falar com ele. Existe alguma restrição para montar um congá? Deve ser casa, né? Claro que sei que é preciso estudo para fazer isso. Mas tem um quarto, queria colocar uma imagem do meu preto velho, caboclo, boiadeiro, cigano. Não, Rafael, pode fazer sim. Só que é assim, ó. Se você não for médium, que você não incorpore, você pode levar essas estátuas para um guia, um preto velho cruzar, um caboclo, ou até mesmo um cigano, um boiadeiro, tá? Você leva para eles cruzarem, para elas terem um ponto de ligação de energia. Eles imantam aquela imagem com a energia para que ela tenha uma referência, uma ligação com você. E aí você acende suas velhinhas lá, com todo cuidado, é claro. E aí dá tudo certo, tá? Pode fazer sim. Sonhei uma noite de ontem para hoje com seu meia-noite. Ele vinha incorporado de uma mulher branca e baixinha. Sônia, era você! Era a Sônia, gente. Não sei se é, porque eu ouço ele aqui e é uma médium que incorpora. E ficou no meu inconsciente, sendo que ele, seu meia-noite, vinha. Aparecia para mim, todo de preto, com uma capa preta comprida e dizia, eu sou meia-noite. Eu ficava olhando e ele ia se afastando. Fiquei feliz em sonhar com ele. A pergunta é, foi normal sonhar com ele? Ou será que ele apareceu para mim em sonho para me dizer, eu existo? Responde você, Francisco. Não entendo de sonho. Você que estuda essas outras coisas. E sonho, né? Você estuda essas coisas aí, eu não entendo isso. Tiago, é perfeitamente natural você sonhar com as entidades, é perfeitamente natural, inclusive aquelas que têm mais afinidade virem se apresentar para você. Pode ser que você tenha captado mesmo essa energia da Sônia, que é média, que é baixinha e branquinha também. Não, a Sônia nós brincamos, ele não é daqui. Ou pode ser que ela esteja se apresentando porque vai vir como uma das
dos guias que vão trabalhar contigo, não necessariamente o guia que vai trabalhar contigo, mas um que estão presente. Ou pode ser que ele veio nesse sonho porque você precisava dessa energia. E se você precisava dessa energia, é uma maneira dele se apresentar e falar, estou aqui. A primeira vez... Você estava em dúvida, será que eu, não é? Você estava em dúvida e ele apareceu para dizer. Eu tive uma experiência interessante, porque um dos Exus que trabalham comigo, uma vez eu estava em meditação, e eu estava em meditação, fui pro Templo Astral em meditação, chego lá, o Templo Astral que não tinha nada a ver com Umbanda, nem estava frequentando a Umbanda ainda, isso foi logo no começo, quando eu estava estudando outras coisas. Estou em meditação, chego lá no Templo Astral, bonitinho, tudo aqui, bonitinho, chego lá, tinha uma entidade toda de roxa, numa capa enorme, ela olhou para mim, deu uma boa risada e falou, meu nome é tal. Aí eu voltei assim pro corpo, correndo, assustado, acordei assustado, minha mãe estava no quarto, inclusive, visitando, e fiquei com isso na cabeça, mas tudo bem, tranquilo. No dia que eu apareci no centro para poder fazer um ritual de prosperidade e tal, daqui a pouco, pumba, apaguei. Eu apaguei, a entidade veio, dançou, deu risada, pulou e deu o nome, era o mesmo nome que apareceu aquele dia, quando eu estava no Templo Astral hoje, num sonho que seja. E está comigo até hoje. Então, está respondido. Boa noite. Disseram-me no terreiro que vou incorporar mais tarde e que meus guias são guias fortes, mas que isto não quer dizer que eu sou fraca. Eu não entendi. Olha, Lila, primeira coisa, todo guia é forte, tá? Todo guia tem o seu grau, todo guia tem seu mistério, todo guia tem as suas funções, não existe meio guia. Pode existir meio médio, mas meio guia não existe, tá? Então, todos são fortes, todos sabem trabalhar, sabem o que eles fazem e tudo mais. Então, meio guia não tem. Todos são fortes iguais. Nenhum guia é melhor que o outro, cada um com o seu mistério. Outra. Aqui é o menino que sonhou, né? Uhum. A gente já falou com ele. Aqui é a menina lá do namorado. Deve ter plenamente, tem que ser doutrinado, tá? Nossa, tem muita coisa aqui e fica travando. Sérgio, por favor, o quê? Qual era a sua pergunta? Não sei. Pode ir com a guia de Oxalá no terreiro, sim, não tem problema. Serve como proteção, sim. Já estou num terreiro há 2 anos, nunca recebi nada. Mas sei que tenho guias, o que eu faço? Complicado, 2 anos, nunca incorporou nada, por quê? Está na gira de desenvolvimento ou não? Como é que você sabe que tem guia? 2 perguntas, por favor, me responde que eu posso ver aí. Eu não sei, mas ele rompeu mais uma vez. Ai. Obrigada, de nada, Amparo. Boa noite. Gostaria de saber se uma pessoa que está com influência de algum espírito sofredor, o orixá dessa pessoa falecida pode aparecer em você. Não. Você está com algum espírito sofredor, você tem que ir lá fazer um descarrego para que esse sofredor, seja encaminhado para o seu lugar de merecimento. O que o orixá tem a ver aqui nessa história? Egum, orixá, orixá. Boa noite, sou filho de Ogum. Não, esse aqui já foi, né? Uhum. Paga, senão não cabe mais. Seria aceito uma entidade dar atendimento sem ter riscado seu ponto ou não há necessidade? Olha, Eovaldo, depende, viu? Geralmente, quando eles já vão começando para atendimento, eles já riscaram o ponto.
Eles já botaram ali no chão alguma coisa deles, tá? Geralmente as entidades fazem isso. Que isso quer dizer que o médium já está pronto para começar. Nossa, mas olha, tem umas perguntas que é muito grande, não dá. Depois incorporei meu trabalho. Não é muito grande, não dá. Adoro o programa, Trabalho em uma tenda de Umbanda. Trabalho no hospital e trabalho em uma tenda de Umbanda. Como faço uma proteção? Pois sinto várias energias no trabalho. Pois tem hora que me sinto irritado no ambiente de trabalho. Passa aí para ele, Francisco, um babadinho. Uma coisinha assim. Uma coisinha básica para ele pôr ali de proteção, para não sentir. Hospital é complicado, né? Muita energia ao mesmo tempo. Olha, pensa assim, você pode imantar qualquer coisa. E você pode pedir pro guia imantar qualquer coisa. Teve um guia que imantou para mim uma pulseira. Eu uso a pulseira e afasta. Ou uma pedra. Qualquer coisa que você possa pedir para um guia. Já que você trabalha numa tenda de Umbanda, é melhor. Você leva, pede para um guia. Não importa se vai ser um caboclo, um marinheiro, um Exu, uma pombogira. Pede para imantar isso para você e você carrega isso contigo. Mas não dá tempo de levar isso para o guia. Não consigo levar isso para o guia. Então você pega uma boa pedrinha. Aquela pedra preta, deixa eu ver, esqueci o nome. Turmalina? Pega uma turmalina negra, carrega uma turmalina negra no bolso. Depois você limpa, lava ela com pinga para poder descarregar um pouco. Se não der para você pedir para um guia fazer isso. Ou você pode colocar uma firmeza simples, uma vela branca, um copo d'água, põe a pedra do lado, risca um círculo de pemba e pede. Faz as suas orações e pede para que aquela pedra possa ser imantada com energia de proteção para que você possa carregar e evitar que essas energias negativas venham até você. Fora os banhos naturais que você vai tomar, né? Você toma banho, descarrega eventualmente para te ajudar. Se ele já trabalha, já né? sabe. Numa casa, já sabe. Alan? Sim. Aí. Tem pergunta, Alan? Na verdade a gente está pedindo que tudo encaminhe para aí. Eu acho que por isso... Porque tá fogo aqui. Até lembrando. Uma situação muito estranha na casa da minha sogra. Por eu trabalhar na Umbanda, ela perguntou a mim e eu não soube responder. Ela me disse que o filho mais novo estava com muita dor no peito. E junto a isso, a irmã do meu sogro apareceu em casa falando que era a irmã que fez a passagem, mais de 20 anos, e era espírita. É possível ela vir dar o seu recado? Possível né? Agora... Não é viável. Não é. Não seria legal, né? Mas que é possível, é melhor que seja recebido esse recado numa casa de mesa branca, onde eles trabalham, né? Com essa psicografia, e aí ela daria o recado que ela quer dar para parente, para mãe, né? Para sogra, a irmã do sogro. Mãe Gladys, até para lembrar, antes de você continuar fazendo as perguntas, quais são as atividades da casa hoje, do templo? Que o pessoal não comentou hoje. Ai, passa aí, você que tá ruim. Pra você. Nessa sexta-feira nós vamos ter dia de baianos, a partir das 8 horas da noite, né? Para quem não conhece o nosso endereço, nós estamos na rua Taberoé, número 48, próximo ao metrô da Vila Prudente. E a partir das 8 horas nós vamos ter a nossa engira de baianos, lá no Templo Escola Sete Espadas. No sábado nós temos a engira de desenvolvimento, a partir das 2, mãe, ou às 3? A partir das 3h30 da tarde, nós temos nossa engira de desenvolvimento, e agora, como a mãe Gladys explicou, a gente vai ter a parte teórica um pouco mais estendida, né? Então, um dos médiuns que estão em desenvolvimento vão trazer um ponto aí para ser explanado, depois vai ser discutido, a mãe vai complementar com conhecimento, e nesse sábado... Não, a gira de sábado vai ser no próximo. E no próximo sábado teremos engira à noite. Isso. Eu vou
Fala, pode falar. E, Alan, nós vamos ter no templo agora, uma vez por mês, nós vamos ter um atendimento gratuito de tarô, tá? De tarô e cartas ciganas. Legal. A gente vai pedir que a pessoa, como contribuição, o atendimento é gratuito, nós não vamos cobrar pelo atendimento. Como contribuição, a gente está pedindo que a pessoa leve ou 1 quilo de vela, ou 3 velas de 7 dias. Sim. A cor que a pessoa sentir, tá? É uma doação para o templo, essas velas, para serem utilizadas, inclusive, durante o gira. Às vezes o guia pega uma vela tal. Então, é puramente para ser utilizado na casa, né? E agora a pessoa que fala assim, eu não posso tal, para isso, manda o e-mail para temploescola7espadas@gmail.com falando do interesse de poder participar disso. Esse mês ainda não foi agendado a data, no próximo programa já vai ser divulgada. Primeiro sábado do mês, a mãe já está esclarecendo, né? Vai ser à tarde, né? Então, Isso. vai ter A partir das 3 horas. a partir das 3. Vai ser por ordem, tá, Alan? Não tem como a gente falar assim, olha, vou atender 20 pessoas, 30 pessoas, não dá. Então, são leituras rápidas, orientações rápidas a partir do tarô. Pode ser que o médium incorpore, pode ser que não incorpore, tá? Para fazer essas leituras uma vez por mês. Também vai ter o atendimento da massagem, mas a massagem depois vai ser divulgada, também vai ser feita uma vez por mês gratuitamente. Tá, para participar, Francisco, precisa, então, só repetindo, para participar, não precisa reservar vaga, precisa como que? Não, precisa mandar e-mail falando do interesse, e aí a gente vai responder o e-mail das pessoas que forem participar. Ok. Senão aparece 50 pessoas e não dá conta de atender 50 pessoas. Lembrando também do atendimento do seu capa de terça-feira. Ah, tá. E às terças-feiras, o seu capa preta, de um dos médiuns da casa, está dando atendimento também. É atendimento particular, né? A partir das 20 horas. E esse atendimento particular, feito com capa, ele tem um valor específico que vai ser revertido também para os trabalhos assistenciais da casa, tá? Então é um trabalho que tem uma taxa de contribuição e essa taxa de contribuição vai ser utilizada para trabalhos na casa. Legal isso. Movimentos que podem auxiliar a estrutura da casa, né? Então, exatamente. Bom, o e-mail, para quem quiser reservar vaga para o atendimento com tarô, é tarô e baralhos? Não, Isso, tarô e baralho cigano. Tá, tarô e baralho cigano, o e-mail é programa-do-seu-tranca@hotmail.com. É este mesmo, Mangotes, que a gente está divulgando? Pode ser o programa do seu tranca, pode ser programa do seu tranca@hotmail.com ou temploescola7espadas@gmail.com. Legal, 7 espadas, 7 é o número, tá? Templo Escola 7 espadas, gmail.com. Ok. Peraí, Alan, que eu tô perdida aqui. A minha tosse me mata. Ah, o trabalho de pipoca do Rafael. Depois eu vou falar pra ele. Essa aqui já foi. O pessoal que está querendo participar está mandando as perguntas. Se não der tempo hoje, pessoal, continua mandando as suas perguntas. Aqui, ó, tá lotado de pergunta. O seu tranca não veio hoje por causa da minha tosse. Segunda-feira que vem, se eu tiver sem tosse, aí ele já vem. Legal. Facebook para perguntas, tanto para o programa de hoje que estamos ao vivo, quanto para os outros, para a semana que vem. Conversando com seu tranca. Capitão da Encruzilhada, desculpa. Capitão da Encruzilhada, esse é o perfil em que você pode mandar sua pergunta. E quem está ouvindo o programa pela primeira vez, ele vai ao ar toda segunda-feira a partir das 9 horas da noite. Olha, eu tenho uma pergunta aqui bem interessante. Sou médium em desenvolvimento. Acredito que quem escolhe meus guias seja Oxalá. É isso mesmo? Não, Guilherme. Não é Oxalá que escolhe seus guias. Quando você nasceu, você já vem com uma falange predestinada a trabalhar com você se você for médium, tá? Então, não é Oxalá que fala assim, ó, você Exu, você Pombagira, você Caboclo, vai trabalhar com a Sônia. Não, ela já tem essa falange que vem com ela para essa encarnação. Se no caso ele manda um guia feminino, preta velha, para trabalhar comigo, mas o terreiro que eu trabalho não deixar homem incorporar guia feminino, isso significa que eu não vou ter essa linha? Não, Guilherme, você vai ter essa linha, sim. Seja uma preta velha ou seja um preto velho, você vai ter essa linha. O terreiro pode não deixar você incorporar um guia feminino, mas ela vai continuar aí. Ou Oxalá manda um masculino.
Não, Oxalá não manda guia nenhum. Meu pai de santo tem o direito de pedir outro guia para mim? Não. Seu pai de santo também não escolhe o seu guia, tá? Ninguém escolhe seus guias. Você vem para uma encarnação na Terra, onde você tem que cumprir uma parte que você um dia falou que ia fazer, e essas falanges desses guias já nascem com você. Quando você pega uma idade, eles vão aparecer, vão se manifestar para que você trabalhe com eles. Tá? Mas não é Oxalá que manda guia para você. Seu pai de santo não pode falar, olha, você vai trabalhar com esse guia aí porque eu quero. Isso não existe também, tá? E qual o problema de um homem trabalhar com uma preta velha? Francisco trabalha com uma preta velha. E aí, qual o problema? Uma preta velha, uma cigana e uma pombogira. Mas todos vêm com masculino e feminino. Entendeu? Então todo mundo, todo médium, todo ser tem o lado masculino e o lado feminino. Uns trabalham mais com o masculino, os outros trabalham mais com o feminino. Não é por isso que a pessoa se torna homossexual, não é por isso que ele vai mudar a sua cabeça, não é por isso que ele vai sair por aí que nem louco. Nada disso. Tá? Isso não acontece. Como eu disse no outro programa, eu tenho um médium lá na minha casa. Ele é noivo, feliz, contente, vive sua vida maravilhosamente bem, mas nenhuma casa deixa ele trabalhar porque ele só incorpora guia feminino. E que cigana poderosa, né? Pois é. Ele trabalha com os masculinos, sim. Só que à frente dele vem primeiro o guia feminino. Mas se você falar para ele, olha, chama o seu caboclo. Ele chama, o caboclo vem e trabalha. Mas quem vem primeiro é o guia feminino dele. Então, sabe, isso é uma coisa que já passou o tempo. Ninguém mais acredita nisso. Bom, Alan, tem muita pergunta. Eu vou guardar elas aqui, depois eu vou respondendo. O que for pro seu tranca, eu deixo para segunda-feira. Se eu não tiver com essa tosse forte, ele incorpora e ele mesmo responde, tá bom? Legal, acho que o programa foi bem produtivo hoje, né, Mangas? Eu acho que deu para o pessoal entender bastante coisa, né? A ideia do Francisco vir é que ele trabalha também com outros estudos fora a Umbanda, então ele tem uma visão fora a Umbanda, que eu acho que ajuda bastante o pessoal a entender as coisas, né? Então, gente, boa noite. Boa noite, Alan. Até segunda-feira que vem. Boa noite, Alan. Muito obrigado pelo convite e pela participação aqui hoje. Seus ouvintes, até semana que vem, segunda-feira, às 9 horas da noite. Coba Laroeixo! Dá o seu tranca-ruas! Laroeixo! Você ouviu pela Rádio Toques de Aruanda, programa Conversando com seu Tranca, apresentado por Mãe Gladys Camorim. Oferecimento Templo Escola Sete Espadas. Acesse a nossa agenda de atividades através do Facebook Templo Escola Sete Espadas.